Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Luiz Américo de Borba, médico veterinário, e hoje a gente vai falar sobre estafilectomia, que é a remoção do palato mole. Então a gente sabe que tem algumas raças, principalmente os braquicefálicos, que têm bastante dificuldade de respiração e isso atrapalha bastante no controle térmico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, ok? Olha só, então aqui a gente tem um pug, uma fotinho, então a gente percebe que o nariz dele, eles têm um nariz mais curto, então os braquicefálicos, eles têm essa porção nasal bastante diminuída, comprimida, então o animal normal, ele teria o nariz mais ou menos até aqui, e essa estrutura é totalmente compactada, diminuída para cá, então os cornetos nasais ficam todos comprimidos, com bastante dificuldade de entrada pelas narinas, e a gente tem o palato mole, que é essa porçãozinha aqui alongada, então a gente percebe, aqui é a epiglote, é onde você faz a interrupção, dessa passagem de ar quando tem a deglutição, e quando o animal ele está respirando, o ar ele passa por aqui e ele tem uma dificuldade porque o palato ele fica atrapalhando, então esses animais eles têm dificuldade de respiração. Aqui a gente tem também um bulldog, a gente percebe também a mesma dificuldade, os cornetos também comprimidos, essa parte toda diminuída, e o palato alongado avançando aqui, na região da epiglote. Então a gente sabe que os cães eles fazem o controle térmico deles é feito por via respiratória, então eles usam a respiração para controle térmico, é o radiador, do animal. Então se ele tem essa passagem aqui obstruída, obliterada, ele vai ter dificuldade de fazer o controle térmico. Quais são os sinais de que o meu animal ele tem dificuldade respiratória, e que talvez precise de uma cirurgia? Todos os braquicefálicos eles são propensos, eles têm sérias indicações de dificuldade respiratória e consequentemente cirurgia. Mas alguns sinais que vocês podem perceber é a dificuldade respiratória ao exercício, ele ronca bastante, e ele procura ficar sempre num lugar geladinho, piso gelado ou ambientes que tem ar-condicionado, ele procura sempre esses ambientes, onde tiver ventilador ele está na frente, então a gente consegue perceber que esses animais eles têm uma dificuldade, de controle de temperatura, e esses animais teoricamente teriam indicação de fazer este procedimento. Então aqui a gente tem um exemplo, então aqui nós temos a remoção, isso aqui é um desenho, a remoção então do palato, do excesso do palato, e aqui nós temos o resultado, então a gente tem essa amplitude, então dá para a gente entender, que esse pedaço de palato alongado ele está atrapalhando, a entrada de ar. Então a gente nota aqui que a entrada de ar, aqui é a epiglote, a entrada de ar ela está facilitada. Só lembrando também que essa cirurgia ela tem uma melhor resultado quando é feito nos primeiros momentos de vida, até 1 ano de idade essa cirurgia ela tem um melhor resultado, Então se você faz muito tardiamente, depois de 5, 6, 7, 8 anos o animal tem muita dificuldade, você vai ter alterações aqui nessa estrutura, tanto na epiglote, na glote, nas cordas vocais, você tem várias alterações que dificultam um resultado melhor, Então quanto mais cedo a gente faz a cirurgia, melhor, ok? O que acontece? Então, essa cirurgia, a estafilectomia, que é a remoção do palato, ela visa dar melhor condições para o animal conseguir respirar de maneira mais ampla, mais fácil, Então, uma das técnicas cirúrgicas, a técnica cirúrgica que eu utilizo, é a utilização do bisturi laser, Eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho um exemplo, Esse vídeo aqui é do BSEV, lá do Dr. Leonel Rocha de São Paulo, que é o pioneiro de utilização do bisturi laser, da cirurgia laser. Ele é a maior referência que a gente tem no Brasil hoje para esse tipo de procedimento. Eu vou só mostrar rapidamente como é que é feito. A vantagem do bisturi laser
é a precisão no corte, né? E também a cauterização. Então o corte praticamente não sai sangue, né? Essa é uma cirurgia que uma das complicações da Staphylococcus é justamente o sangramento. Quando você não faz com bisturi laser, por exemplo, o animal sangra bastante, ele acaba engolindo bastante sangue no pós-operatório, né? Ele vomita sangue. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Os proprietários, os tutores, eles ficam bastante preocupados. É uma vantagem da cirurgia laser, a precisão do corte, não há sangramento, tá? Então a gente vai mostrar para vocês um pouquinho, ó. Então o laser, né, ele vai cortando e vai cauterizando ao mesmo tempo, né? Então a gente vê que ele vai cortando ali, ó lá, ele vai cortando, né? E não tem uma gota de sangue, né? Então é bem interessante, né? É bem interessante esse procedimento, né? Esse tipo de cirurgia, tá? Então a dica que eu dou é não esperar muito tempo. Esses animais eles devem ser operados o quanto antes possível, de preferência até 1 ano de idade, são os melhores resultados. Fica atento aos sinais clínicos, dificuldade respiratória, exercícios, intolerância na temperatura. Muitas vezes até o dia não está tão quente, esse animal está sempre procurando um piso gelado, um ar condicionado, um ventilador, né? Ele está sempre escondido, né? Não querendo se expor muito a uma temperatura que seja uma temperatura um pouquinho mais alta, né? Então ele também tem esses animais eles costumam roncar muito alto, muitas vezes eles têm um sono dificultado, tá bom, gente? Então essa é a dica de hoje, né? A estafilectomia em animais braquicefálicos. Espero que vocês tenham gostado. Abraços.